Graça e paz, começando a nossa live aqui, falar de anjos nos sonhos. Vamos estar falando sobre sonhos e essa visitação de anjos no sonho. O que significa isso? É isso que nós vamos estar falando. Daqui a pouco vai entrar o profeta para estar trazendo esse ensino poderoso. Nesse ano de 2026, que está apenas começando, quando estou gravando isso, janeiro de 2026, vamos fazer várias lives pelo Instagram e vamos colocar essas lives no meu canal número 2. Eu estou fazendo um canal agora só para falar sobre sonhos proféticos, então vou estar colocando depois essa live neste canal, se Deus quiser, esse canal número 2. Eu tenho o canal número 1, que é com o meu nome, Pastor Aliston Júnior. Temos um programa que tem alcançado milhares de pessoas, chamado Podercast, que é um podcast de avivamento. Se você não é inscrito, se inscreva, porque tem sido sobrenatural esse programa, Podercast. É testemunho de cura, é testemunho de ativação, é testemunho de libertação, é testemunhos, quase todos os dias tem testemunho chegando para nossas vidas, graças a Deus. E eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais neste ano, porque Ele tem falado que vai trazer crescimento e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Profeta, eu vou te chamar. Profeta, faz o pedido aí para entrar, que eu no Instagram, como eu sou novo, eu não sei como fazer. Faz o pedido para entrar na live, profeta. Profeta Jonathan Lobo, que participou do nosso encontro com Deus. Caio Aleph. Isso. Libertação, que foi dia 6 de dezembro. Foi sobrenatural até hoje. Até hoje tem testemunho de pessoas avivadas. O profeta está chegando, ele que vai trazer esse ensino. Então, criamos um novo canal, Escola de Sonhos é o nome do canal. Nós vamos estar colocando essa live lá depois também. Pastor Caio Aleph disse que foi glória pura. Até hoje, Pastor Caio, muitos testemunhos de pessoas sendo abençoadas, sendo tocadas de uma forma tremenda. Avivamento. Profeta, parece que não está conectando. Profeta, está tudo bem? Está me vendo? Estou te vendo. Eu não estou vendo você. Ah, agora sim. Eu não estava vendo, falei, o profeta foi arrebatado. Tudo bom, profeta Jonathan? Glória a Deus, tudo bem, meu apóstolo? Você está em outro patamar, profeta. Então, eu estava falando aqui para ele, você viu que você até se inscreveu hoje, né, na conversão um pouco, né? Nós criamos um canal, por quê? Até explicar isso e depois você já dá o ensino. Tem um canal, né, principal, né, que eu tenho um podcast, falo muito sobre cura divina, que eu amo falar de cura, sobre oração em línguas, que é uma chave poderosa. E eu falei assim, o YouTube tem negócio de algoritmo, que eu falei, não, então eu vou fazer algo separado só para falar sobre sonhos. É claro que no podcast nós vamos voltar a falar de sonhos, que o podcast vai de acordo com o convidado, mas eu fazendo live, o ensino, eu falei, eu vou criar um específico só sobre sonhos. E estamos começando, e se Deus quiser, nós vamos pôr muito conteúdo lá nesse outro canal também, mas focado, vai ser focado só sonhos, para quem é apaixonado por aprender sobre sonhos. E estou falando com um especialista, eu posso dizer que eu estou mergulhando nos sonhos. Eu já tive, algum tempo atrás, eu estudei sobre sonhos, mas pode dizer que eu comecei a mergulhar uns 5 ou 6 meses que eu falei, vou me aprofundar, comprei vários livros e fiz várias lives também com você, com o Caio, com o profeta Renato, todos esses amigos, aprendendo com vocês também. Então posso dizer que eu estou mergulhando, mas você já está nesse oceano há muito mais tempo, nadando em águas profundas. Profeta, para começar, eu falei, né, o tema, e eu queria saber a sua visão disso.
essas experiências dos anjos. Na Bíblia fala que o anjo visitou José, que o anjo apareceu num sonho para ele. Isso é um sonho, imagem da mente, ou é uma visitação mesmo de um anjo ali no sonho? Pastor, acontece, na minha visão, as duas coisas, né? Quando nós temos um sonho, nós entramos numa dimensão espiritual, onde nós vamos interagir, literalmente, com o mundo espiritual, né? Eu entendo que com Daniel aconteceu as duas coisas. Aconteceu visitações, mas também aconteceu visões dentro do sonho, né? Então é uma dimensão onde muita coisa pode acontecer e nós precisamos estar preparados e buscar o entendimento para a gente entender o que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Eu até separei alguns versículos aqui que vai falar sobre essas duas coisas, né? E quando a gente entrar mais profundo aqui durante a live. Mas acontece as duas coisas. Glória a Deus. Então já eu entendi. Tem um momento que realmente é o anjo aparecendo no sonho e tem momento que é uma visão dentro do sonho. E Isso. até para o pessoal entender qual é a diferença. A visão é você ver. Você não aparece dentro do sonho. Você está enxergando tudo de fora, sabe? Como eu estou olhando você aqui agora. Agora, quando é uma visitação, é diferente a sensação, sabe? É você interage com aquilo. Na visão, você está contemplando o que está acontecendo. Você está vendo o que vai acontecer no futuro próximo, ou o que está acontecendo naquele momento no mundo espiritual. A visão você contempla. A visitação você interage. Você fala, você recebe informação, você libera informação. Profeta, igual quando você que tem até livros, depois no final você poder falar dos. Tem dois ou três livros sobre sonhos e visões. Tem um material, tem um canal também que fala muito sobre sonhos e anjos. Quando a pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp, ó profeta, eu sonhei com um anjo desse jeito, você entende que aquilo lá foi uma visitação ou foi uma visão pelo sonho que a pessoa fala? Muita gente manda mensagem para mim, pastor, eu sonhei com um anjo, tal. Como saber se é uma visão ou se realmente foi uma experiência? Você sabe? Pelo contexto que ela fala, né? O jeito que ela conta o sonho, você já consegue ali decifrar se ela estava falando ou se ela estava interagindo, né? Na maioria das vezes, as pessoas contemplam apenas, né? Quando você interage com a visão, é uma pessoa que ela já está mais avançada, digamos assim, ela já é madura espiritualmente, ela tem os sentidos exercitados, aí sim ela sobe para esse nível de interação. Mas na maioria das vezes é contemplação, é uma visão dentro do sonho. Sim. Então pode mandar bala, como diz o ditado aí, pode falar do seu conhecimento aí. Aí quando tiver pergunta aqui ou eu perguntar, ficar curioso, eu interajo. Então você compartilha essa live, nós vamos falar de visitação de anjos nos sonhos, ou de visões, você entender isso. Hoje não, ontem, uma irmã falou, oh, sonhei com um anjo em visitando. Sempre tem isso. Muita gente sonha na questão de anjos, e aí é muito bom entender sobre isso. Pastor, eu não sei como está saindo aí para você, mas para mim aqui tá replicando o áudio. Não sei se para os irmãos estão replicando também. Aqui tá normal. Para mim tá normal. Por pessoal, tá normal, porque depois eu não sei se vai sair. Se o áudio tá bom para vocês aqui que estão aqui na live agora ao vivo, digita aí OK, tá OK. Põe OK, tá normal. Aqui tá normal, aqui tá normal. Está normal. Então, Tá amém. normal, profeta. Então, amém. Assim, eu perguntei para depois, vai que tá atrapalhando os irmãos no entendimento, né? Mas para mim eu consigo levar aqui. Então vamos lá. Preparei aqui um estudo para vocês hoje. O
Pastor Ariston me fez esse convite especial, né? É um tema que eu gosto bastante. Na verdade, dois temas misturados, né? Que eu gosto bastante: anjos e os sonhos. Nós sabemos, irmãos, que Deus fala através de sonhos, isso é um fato, né? E existem três fontes para a gente falar assim, dar o fundamento para você. Existe a fonte divina, existe a alma e existe os sonhos malignos. Hoje nós queremos falar para você do sonho das fontes divinas. Que o Senhor, ele fala conosco através de sonhos. E lá no livro de Jó, capítulo 33, vai nos dar um entendimento de que Deus fala com o homem de várias formas, e uma delas é através de sonhos. Mas ele fala, a primeira coisa que fala lá, é que Deus fala, ele sela a instrução dele ao nosso espírito, enquanto nós dormimos. Então, irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, quando um anjo aparece no teu sonho, é para te instruir, é para te dar um direcionamento da parte de Deus, é para te revelar algo que está acontecendo no mundo espiritual, é para revelar e trazer direcionamento para que você se alinhe com o céu e alcance a tua bênção e alcance a tua vitória. Então, quando os anjos do Senhor são enviados, eles são mensageiros, eles vêm falar conosco, nos trazer direcionamento. E nós, irmãos, nós precisamos estar sensíveis ao mundo espiritual para não perdermos essas revelações. Porque tem muita gente, pastor, que ela sonha. Ela até recebe o sonho, só que quando ela acorda ela não lembra. Então ela perde a revelação. Então nós temos que nos preparar, irmãos, espiritualmente para dormirmos. Nos blindar nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo. Para que quando nós acordarmos não venhamos perder a revelação que o Senhor ministrou ao nosso espírito durante a noite. E os anjos, eles ministram muito através de sonhos. Você vai ver isso tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Como eu disse aqui, uma das primeiras funções, quando os anjos vêm ministrar nos sonhos, é trazer direcionamento. O pastor até citou aqui o exemplo de José, né? O pai de Jesus. Durante 4 vezes, os anjos do Senhor vieram em sonhos para ele e trouxeram um direcionamento. Ó, pega o menino, vai para o Egito. Ó, agora você pode voltar, porque aqueles que queriam matar o menino já não existem mais. Então você vê ali José recebendo direcionamentos do Senhor em sonhos. E ali ele contemplava. Ali era uma visão em sonho. Ele não interagia com o anjo. O anjo vinha e falava para ele o que ele tinha que fazer. Mas você não vê José perguntando, interagindo com ele. Então, nesse caso de José, ele estava tendo uma visão no sonho. Ele recebeu, ele viu, ouviu, mas ele não interagiu com o sonho. Então, ali foi uma visão dentro do sonho, da dimensão dos sonhos. Agora, olha aqui. Eu quero que, se você quiser anotar, né, Gênesis capítulo 28. Aqui já começa a ficar bem interessante, pastor, aqui. Eu vou trazer um ensinamento assim bem legal para vocês hoje. É bem profundo. Amém. Gênesis 28, no versículo 12 e 13. Você vai encontrar Jacó no deserto. E quando ele se deita para dormir, ele tem uma visão e uma visitação no sonho dele. Acontecem as duas coisas aqui. E você conhece a história. Quando ele começa a dormir, ele vê uma escada, né, posta do céu à terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Aí Deus se revela para ele. Olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E aí Deus começa a falar com ele naquela visitação. Ele viu os anjos, mas ali ele recebeu uma visitação de Deus naquele sonho. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Agora eu quero que você pense comigo, irmãos. Jacó até então era um enganador. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, e aqui ele estava fugindo do irmão para não morrer. Então, vamos colocar aqui, Jacó não tinha uma vida direita, não é? Era um enganador, um mentiroso, um usurpador, não honrou o pai, não honrou a família, né? Fez tudo errado. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele? Tinha, mas ele estava fazendo tudo errado.
Agora a pergunta que eu faço, pastor, como que uma pessoa mentirosa, enganadora, que não honrou o pai, não honrou a família, recebe uma experiência dessa? Uma pergunta difícil. Não é? Eu fiz essa pergunta para o Senhor. Falei, Espírito Santo, por quê? Porque para a gente ter experiências angelicais, a gente tem que viver em santidade, tem que estar num nível assim, de entrega, de busca, né? De maturidade. Mas Jacó não tinha maturidade nenhuma e de repente, do nada, Deus vem, se revela para ele, ele vê anjos de Deus subindo e descendo. Naquele momento, irmãos, que ele estava vendo anjos subindo e descendo, estava acontecendo uma troca de patente angelical na vida dele. Os anjos até então que acompanhavam ele estavam subindo e Deus estava liberando anjos novos para a caminhada. Aí a pergunta que eu faço, por que isso também estava acontecendo? Jacó merecia? Ele merecia essa experiência? Se a gente for olhar com os olhos espiritualmente falando, ele não merecia ter essa experiência. Ele tinha uma vida toda torta, toda errada. Mas o que aconteceu? O Senhor falou para mim assim, filho, para você entender o que está acontecendo agora, volta um pouco, uns capítulos anteriores, e busca sobre a liberação que o pai de Jacó liberou sobre ele. E aí, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo. Anota, sei que isso aqui é muito profundo. Gênesis capítulo 28, versículo 3 e 4. Para vocês anotarem aí. Olha só a palavra que Isaac libera sobre Jacó. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, te multiplique para que sejas multidão de povos. E te dê, irmãos, grifa isso aqui, ó. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em heranças possua as terras das suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Olha só, antes de antes de Isaac mandar Jacó para o deserto, ele põe a mão sobre Jacó e libera uma palavra. Que Deus te dê a bênção de Abraão. Agora, você vem aqui nesse texto de novo. Quando Deus aparece para Jacó, Deus fala o que para ele? A primeira coisa que Deus fala, irmãos, eu sou Deus de Abraão. Ou seja, a palavra que o pai dele liberou sobre ele ativou a visitação de Deus e a ativação dos anjos na vida dele. Olha, pastor, eu estou todo arrepiado aqui que eu estou falando isso para vocês. Uma palavra de autoridade da tua paternidade ativa os anjos de Deus em teu favor. Ótimo. Pode ver, Abraão teve várias experiências com os anjos, não teve? Ele viu o anjo, falou com o anjo, recebeu o cordeiro de anjo. O que Isaac falou? Que Deus te dê a graça, te dê a bênção de Abraão. Ou seja, o mesmo favor, as mesmas experiências que o teu pai Abraão tinha, que o Senhor te dê, filho. Olha o poder que a palavra liberada de uma autoridade, de uma paternidade tem sobre a tua vida. Então, pede para o teu pastor colocar a mão na tua cabeça e falar assim, filho, que Deus te dê experiência com anjos. Pede para a tua paternidade orar por você e te ativar no ministério dos anjos. O poder da palavra, da tua paternidade, ativa os anjos na tua vida. É forte, pastor? É forte isso aí. O único problema, pastor, é que tem alguns pastores que não acreditam, né? No ministério dos anjos. Aí procura o pastor Ariston. Ou o profeta Jonathan. Aleluia. Mas isso aqui é muito forte, irmãos. Ter uma paternidade que entende, que se move nisso, é muito importante na tua vida. Ou você ter um mentor que vai te ensinar, que vai orar, que vai liberar da unção que aquela pessoa carrega. Isaac carregava uma unção de Deus, ele liberou sobre Jacó a mesma graça que estava sobre ele e sobre Abraão. Porque Deus é um Deus geracional. Entenda, olha a revelação que Deus dá. Eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, agora eu serei o seu Deus. E tudo que eu prometi para eles eu estendo a você, Jacó.
A partir daí, Jacó começou a ter experiência com anjos. Aí você continua lendo, quando ele começa a trabalhar para Labão, e aí ele prospera, Deus faz ele prosperar, ele conta um segredo para as mulheres dele. Quer ver? Anota aí, vou te falar onde está, depois você lê. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas eu vou falar para você onde está para você ler depois. Gênesis capítulo 31, versículo 11 ao 13. Só vou ler o 11. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Aqui, pastor, olha a diferença. Aqui já não era uma visão. Aqui era uma visitação. Por quê? O anjo do Senhor me disse, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então aqui tem uma interação entre o anjo e ele. Um está falando com o outro. Aqui é uma visitação. E aqui Jacó revela um segredo. Que ele prosperou porque ele recebia direcionamento do anjo. O anjo vinha em sonho e falava para ele fazer aqueles negócios com as varas lá, descascar a vara, colocar na frente da ovelha para nascer as brancas, as malhadas separadas. Então, o direcionamento que trouxe a prosperidade para a vida de Jacó veio por um anjo do Senhor e através de uma visitação em sonho. É forte, né? Forte. E isso passa desapercebido, porque a gente lembra que Deus prosperou Jacó, mas quem que trouxe o direcionamento? Foi o anjo. Veio por uma visitação angelical na vida dele. E esse anjo, ele foi ativado lá em Betel. Tá no texto aqui, quer ver? Ó? Olha o que o anjo fala para ele no versículo 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Olha o que o anjo está falando para ele. Eu sou o Deus de Betel, naquele lugar onde você fez um voto com Deus da coluna. E aonde foi? Lá naquele lugar do deserto. Aquele anjo desceu, os anjos antigos subiram, vieram novos, e esse anjo veio para interagir com ele em sonhos, trazer direcionamento para que a palavra do pai dele se cumprisse. Porque qual foi a palavra? Filho, que você prospere, que você multiplique, que você se torne grande. Mas para que isso acontecesse, o anjo veio dar direcionamento para que ele alcançasse essa palavra. É muito tremendo, né, pastor? Forte, forte. Irmãos, ó, esse estudo aqui é de mentoria. É, pastor? Forte, forte. E é interessante, então, foi liberado através do Isaac, essa unção, e ele começou a ter experiência com anjos, e muitas dessas em sonhos, né? Teve algumas que ele estava acordado, mas a grande maioria, eu acho que boa parte foi dormindo, né? Sim, pelo menos aqui eles descrevem, ele estava dormindo, tendo a visitação e a visão em sonho. Mas isso está muito ligado à liberação de uma palavra profética, né? Às vezes, se você quer ativar os sonhos proféticos e visitações angelicais nos sonhos, receba uma palavra profética de alguém que carrega essa graça, carrega esse dom, né? E se Deus permitir, aqui no final a gente libera uma palavra sobre a tua vida para você ser ativado, para você que ficar até o final, né, pastor? Para você que compartilhar essa live com mais pessoas, curtir aqui, se inscrever aqui no Instagram do Pastor Arisson, né? A gente vai liberar uma palavra sobre a tua vida aqui no final. Então, esse anjo, ele fala, olha, eu fui ativado lá em Betel, no dia em que você fez um voto com o Senhor teu Deus. Um profeta da atualidade, né? Ele falando de finanças, né? Lembrei que você falando aí do anjo deu estratégia, né? Para Jacó e ele prosperou, que visitou um anjo, ele teve uma experiência com esse anjo que deu estratégias para ele na área financeira e ele prosperou. Ele é um profeta hoje conhecido em vários lugares do mundo e próspero, né? Recebeu estratégia divina. É verdade, pastor. Eu conheço um amigo meu que o anjo veio para ele em sonho e mostrou uma criptomoeda para ele. Falou, ó, levanta, acorda, levanta, investe nessa moeda agora. Era de madrugada, ele acordou, ele levantou,
Ele foi lá, da madrugada, fez uma conta na corretora lá, investiu tanto na criptomoeda. No outro dia ela disparou. Ele fez 5 vezes mais do que ele investiu. Por um direcionamento do anjo. Olha só que loucura, ele não sabia nada de investimento, não sabia o que era aquela moeda, o anjo vem e mostra para ele, ó, investe nessa criptomoeda. E do dia para a noite, ele fez 5 vezes mais o patrimônio do que ele investiu ali. Você falando, eu senti de algo, uma intuição que nesse ano 2026 vai acontecer muito isso. Anjos dando estratégia, seja investindo numa criptomoeda, seja vindo estratégia de Deus para você. Porque eu creio que vai acontecer uma coisa que eu sinto que pode haver uma crise aumentar, mas o povo de Deus, mesmo no meio da crise, pode prosperar, pegando direções divinas. Isso é algo que Deus tem um manto, né, com o povo de Deus. Sempre que a crise chega, é a época que o povo de Deus mais prospera. Porque o nosso Deus, ele é dono de todo o ouro, toda a prata, de todo o recurso. E algo que eu sempre falo, pastor, em tempos de crise, nós só prosperamos por direcionamento de Deus. É quando ele abre a nossa ideia, o nosso entendimento, ele vai te dar sonhos, ele vai fazer a transferência de riquezas, mas nós precisamos estar alinhados para que isso aconteça, né? Precisamos estar sensíveis ao que Deus está comunicando ao nosso espírito, ou seja, por sonhos, visões, palavras proféticas, pela palavra. Nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está comunicando, né? E o ministério dos anjos é muito importante nisso, porque eles são o quê? A principal função é ser mensageiros de Deus. Deus libera a palavra e eles vêm ministrar essa palavra. E mais, eles vêm zelar para que essa palavra se cumpra na nossa vida. Irmãos, entenda uma coisa. Quando uma palavra profética é liberada sobre a tua vida, naquele exato momento, anjos de Deus foram ativados para que aquela palavra se cumpra na tua vida. Muito mais tem o poder de uma paternidade na tua vida. Mas uma palavra liberada pela tua paternidade pode mudar a tua vida da noite para o dia. Por isso a importância de estar debaixo de uma paternidade direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Né, pastor? Porque isso é uma coisa muito séria também. Eu estava lembrando do Josué Gonçalves, que é um pastor muito conhecido, né, no Brasil, que fala sobre casais, família, né? Eu acho que a maioria conhece, né? O profeta conhece Josué Gonçalves? Conheço. E ele falando que um dia na igreja dele, eu fiquei impactado com esse testemunho, que é uma igreja mais minha tradicional, o pastor sai do púlpito e vai lá para frente, quando o pessoal está saindo, ele vai cumprimentando todos os membros que estão saindo na igreja. E aí quando ele estava saindo, ele disse que o pastor dele falou assim, ele cumprimentou e eu não sei o que ele falou para o pastor, ele falou, Deus te abençoe, meu filho. Disse que aquela palavra saiu algo assim, que ele foi impactado para casa, foi algo que ele ficou o dia todo, que o culto era de manhã, né? O dia todo, e aí isso mexeu tanto com ele, que falou assim, eu quero ser que nem esse pastor, que eu acho que na época ele não era pastor ainda, ele falou, eu quero que minha palavra tenha peso, que ele só falou, Deus te abençoe, só isso, Deus te abençoe, mas veio uma carga de unção nele que ele foi impactado. Eu lembro desse testemunho, e ele falando desse testemunho que ele foi impactado, e ele falou, eu quero ter peso a minha palavra também. Eu falei, eu também quero, e principalmente se você tem liderado, ou você é liderado, ou você está debaixo de uma patente, de uma paternidade, de uma cobertura, isso faz muito efeito realmente. Agora, pastor, deixa eu só liberar uma chavezinha aqui. Pode falar. Tanto que depois do encontro, nosso encontro dia 6 de dezembro, e Deus está preparando outro em 2026, que tá no olho aí, outro encontro em 2026, um monte de gente veio falar, tive experiência com anjo, tive experiência com pedra, tive experiência não sei o quê, manda mensagem até hoje. Um pastor de Suzano mandou uma mensagem para mim, pastor, depois do encontro eu estou tendo experiências, estou tendo isso, é algo sobrenatural, porque foi ali declarado palavras, né? Foi orado. Verdade. Aquele ambiente, irmãos, ambiente profético destrava a tua vida. E você precisa estar no próximo evento.
né, pastor? Para ser destravado, para ser ativado. Irmãos, nós recebemos muitos testemunhos. Pastor, naquele dia, na hora da impartição da unção, teve um irmão que eu ministrei, ele caiu debaixo da unção do poder de Deus ali, ele até voou bem para trás assim, né? Foi muito forte a unção veio sobre ele. E ele caiu tremendo no chão ali, ele ficou tremendo, e eu continuei liberando a unção sobre as pessoas. Daqui a pouco ele voltou em mim. Pastor, você liberou a unção em mim e as minhas duas mãos ficaram travadas, elas não abrem. Aí eu falei assim, filho, você recebeu 2 espadas na sua mão, receba essa ativação angelical. Quando eu liberei a unção sobre ele, ele caiu de novo no chão. Olha só. Foi muito forte que Deus fez no evento. Né? E fora que os irmãos, olha, é só uma pincelada, né? Não estamos divulgando ele ainda, mas só que esse desse ano vai ser mais forte, vai ser 3 dias. Eita! Mas o profeta, pode continuar aí no ensino aí. Amém. Irmãos, aqui eu vou dar uma chave. Eu não tinha colocado essa chave aqui, mas por um direcionamento do Espírito Santo, eu vou liberar, até porque não é algo que eu gosto muito de falar. Mas essa ativação, ela veio da palavra liberada de Isaac, o pai, para o filho, certo? O pai liberou a palavra para o filho. Mas quando Jacó ele foi enganar o pai, ele chega lá com a roupa de pele e tudo, e o cheiro do irmão para enganar o pai. Ali, Isaac deixa escapar uma chave, pastor. Ele fala assim para Jacó, olha, você tem o cheiro do meu filho Esaú, você é peludo como meu filho Esaú. Traga para mim um preparo da tua caça, para que o meu coração se alegre e eu te abençoe. Então Jacó vai lá e pega o cordeiro lá, fez o que o pai gostava e trouxe para ele. E depois que o pai comeu e se alegrou o coração, ele abençoou e liberou a palavra sobre Jacó. Olha só a chave, irmãos. Primeiro, Isaac pediu, filho, alegre o meu coração. Quando eu estiver alegre, eu vou liberar a palavra. Porque aqui tem uma chave, irmãos. O coração alegre de um pai libera a bênção 2 vezes mais sobre a tua vida. Sabe, quando você alegra o coração do teu pastor, quando ele ora por você, a unção que ele libera é dobrada. Porque ele vai orar com o coração. Ele vai orar com alegria, ele não vai orar com outras preocupações. É uma chave que eu estou liberando para você aqui. Isso também serve, irmãos, para o teu pai terreno, tá bom? Né? Antigamente, hoje não se vê mais, quase não se vê mais isso. Mas quando a gente chegava na casa do tio ou do pai, a primeira coisa que a gente fazia é benção pai, benção mãe, né? Benção tio, benção tia. Deus te abençoe. Mas quando você alegra o coração do teu pai, e você pede a bênção, irmãos, a tua vida muda. Faz isso com teu pai natural. Faz alguma coisa que vai alegrar o coração dele. Faz um churrasco, dá um presente que ele gosta, realiza um sonho dele, faz algo que vai alegrar o coração dele. Quando você perceber que o coração dele se alegrou, que o olhinho está brilhando, fala agora, pai, me abençoa. Irmão, a tua vida vai mudar. Porque é uma das coisas que Deus... Um dos primeiros mandamentos, honra teu pai e tua mãe. E a bênção virá sobre a tua vida. Então faz isso com o teu pai natural. E depois você vai e faz com o teu pai espiritual. Executa essa chave, mas é um direcionamento que o Senhor liberou aqui agora. Isso aqui não estava aqui no meu esboço, não estava programado para mim falar isso, mas é algo que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Alegra o coração do teu pai terreno e alegra o coração do teu pai espiritual. E em seguida, quando você perceber que ele se alegrou, pede a bênção. Vai ter pessoas, pastor, que vai mandar o testemunho para você depois. Pastor, eu fiz tal coisa pelo meu pai. Naquela semana Deus destravou coisas que estavam travadas há anos na minha vida. Eu vejo causas na justiça sendo liberadas por causa da tua honra pelos teus pais, tanto terrenos quanto espirituais. A unção está muito forte aqui, irmãos. Aleluia. Pega esse direcionamento, é algo profético aqui. A gente está ministrando, ensinando, mas o profético flui também. Eu vejo causas na justiça sendo liberadas por causa da tua honra para com teus pais. E eu lembrei,
profeta Mike Murdock, um pastor muito que eu aprendi muito com ele, né? Ele falou assim que chegou um jovem e falou assim, pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, eu não prospero. E ele perguntou, como é o seu relacionamento com o seu pai? E eu falou, o que tem a ver o meu relacionamento com o meu pai, o pai terreno, né? O que tem a ver meu relacionamento com meu pai com prosperidade? Ele falou, tem tudo a ver. E realmente, nós sabemos que há uma ligação. E outra coisa, eu lembro você falando isso, veio uma imagem do meu próprio primo, uma vez que testemunhou que o pai dele, que hoje está com o Senhor, que era servo do Senhor, há 40 anos atrás, ele disse que lembra quando era criança o pai dele fazendo isso. Hoje meu primo é mais velho do que eu, né? Então eu estou com 53, ele deve ter quase 60. Ele disse que o pai dele fazia 40 ou 50 anos atrás, sempre quando ia no mercado comprar um quilo de carne para ele, comprava para o pastor. E não era nem tanto ensinado sobre honra no passado, não tinha tanto ensinamento, mas só que ele fazia isso por gratidão, para abençoar. E o que aconteceu? Eles lá do Maranhão prosperaram, toda a família, os filhos, e ele, meu primo, um dia estava testemunhando isso, que acredita que essa honra que ele dava, o pai dele fazia, né? Isso foi derramado para os filhos. Eu acredito firmemente nisso. Você que aí abençoar o seu pastor, seu pai terreno, o seu pai espiritual, com certeza você será muito abençoado. E não tinha a ver com estudo. Então, foi uma direção profética. Verdade. Pega essa direção profética aí, em nome de Jesus. É muito forte o que Deus vai fazer, meu irmão. É muito forte. Então, pastor, ainda dentro desse contexto, vamos lá para Daniel. Que aqui, Daniel, ele interagiu muito com os anjos do Senhor, né? Tanto em visões, quanto sonhos, sonhos de visões e sonhos de visitações. Daniel capítulo 7, versículo 1 e 2. Anota aí depois para você ler e mergulhar mais profundamente. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, eu, Daniel, tive um sonho. Olha o que ele fala. Eu tive um sonho e visões na minha cabeça enquanto estava na minha cama. Então ele estava tendo sonho e visão dentro do sonho. E escreveu, quando acordou, logo o sonho e relatou as suas coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando, olha só, eu estava olhando na minha visão da noite, ou seja, em sonho. Ele estava contemplando, ele estava vendo o que está acontecendo. E eis que os 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. Irmãos, esses 4 ventos são 4 anjos. Eles são mencionados em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. São os anjos que guardam, são guardiões dos 4 ventos da terra. Então aqui Daniel estava olhando os anjos movimentando as águas do mar. Ou seja, ele estava contemplando na visão. Então aqui essa é a diferença, irmãos, de ter uma visão do anjo e ter uma visitação. A visão você só vai ver o que está acontecendo. Você não vai falar, você não vai fazer nada. Você só vai ver o que está acontecendo. Você vai visualizar o anjo fazendo, o anjo falando, o anjo executando, o anjo trazendo. Você só vai contemplar, você só vai ver. Você vai receber a informação pela visão. Isso é visão dentro do sonho. Amém? Tá claro para vocês? Esse aqui é o versículo que fica bem claro aqui, ó. Ele está vendo, tanto que ele fala, ó, tive um sonho e visões na minha cabeça. Então ele só contempla, ele só vê, só visualiza, nada mais acontece. Agora, vamos ver aqui uma outra experiência dele, para você entender o que é visitação. Agora, vamos lá no versículo 13, desse mesmo capítulo. Eu estava olhando as minhas visões de noite. Então ele continua tendo visão. E eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então ele estava vendo e recebendo informações pela visão. Agora, ele vai para um outro nível. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram.
agora subiu o nível. Cheguei-me a um dos que estavam perto, ou seja, um dos anjos que estavam perto, e pedi a verdade acerca daquilo. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Agora, aquilo que era só visão, subiu um nível, foi para a interação. Então, aqui, olha, ele chega perto do anjo. Então, há uma interação. O anjo, o que significa tudo isso? E aí o anjo fez ele saber a interpretação daquela visão. Quando começou a ter uma interação entre ele e o anjo, um falando com o outro, aí já é visitação. Aí é outro nível. Então, você pode começar a tua experiência apenas contemplativa, visão. Mas chega um nível que ela se torna interação. Então Deus vai começar com você, não com a interação logo de cara. Ele vai te dando sonhos, visões em sonhos, e à medida que você cresce, que você exercita os seus sentidos espirituais, à medida que você se santifica, à medida que você aprende com teu pai espiritual, que você aprende com seu mentor, aquilo que era só contemplação começa a se tornar interação. Aí é onde você vai começar a falar com os anjos dentro dos sonhos. E aí ele vai falar, vai te dar direcionamento, vai te ensinar, né, vai trazer esclarecimento a respeito daquilo que Deus está mostrando. Porque ele viu um monte de coisa, mas ele não estava entendendo o que significava. Só entendeu quando ele foi para o nível de interação. É muito forte, né? É forte. E a pergunta que eu fiquei curioso, o que eu posso fazer para acelerar esse processo de eu já ir ter essa interação? Eu faço algo ou não tem nada o que fazer? Tem sim. Vamos lá. Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Dá essa chave para vocês aqui. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha só que forte. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, grifa isso na sua Bíblia, exercício constante, tornaram-se, olha só, você se torna, através do exercício constante, apto para discernir o bem e o mal, ou seja, você tem o dom do discernimento ativado. É o dom que você precisa, irmãos, para interagir com os anjos. Ativa o dom do discernimento de espírito. É por meio desse dom que as interações angelicais fluem. E esse dom, ele é ativado através de exercícios espirituais. Da oração em línguas, que é uma chave que o pastor Ariston assim, ensina muito bem, né? É um exercício espiritual, oração em línguas. O jejum, ele te deixa sensível e ativa os seus sentidos espirituais. Quando você jejua, você está exercitando o teu corpo espiritual. É como se fosse exercício para o físico, né? A gente se exercita para o físico, mas o jejum é o exercício do espírito. Quando você mergulha nas escrituras, elas ativam o teu espírito. Então, quer ter experiência com anjos, irmãos? Olha que chave que eu estou livrando para você. Pega todos os versículos que falam sobre anjos na Bíblia e leia. Medita nesses versículos, porque aquilo vai ativar o teu espírito. Conforme você lê, aquilo gera fé dentro do teu espírito e te ativa para um outro nível. Então, se você quer ir para o nível de interação, é isso que você precisa fazer. Treinar os seus sentidos espirituais. Porque, olha o que ele fala, o alimento, o leite é para criança. Não adianta você só ficar lendo salmos, provérbios, coisa basiquinha. Vai para o profundo, irmãos. Vai estudar sobre o profético. Vai estudar sobre os dons. Vai estudar sobre os anjos. Mergulha profundo nas escrituras e isso vai ativar você. Então, quer ir para a interação? Você precisa exercitar os seus sentidos. Pela oração em línguas, jejum, consagração, voto, renúncia, né? Paternidade, liberando palavra profética, recebendo palavra profética, você mesmo liberando palavra profética sobre você mesmo. Então você tem que treinar os seus sentidos espirituais. Agora, eu gosto muito da tradução da ACF que diz assim, mas o mantimento sólido é para os perfeitos.
para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha só, você tem um exercício, aqui na outra tradução diz exercício constante, e aqui diz em razão do costume, ou seja, você está acostumado a treinar os seus sentidos. Já é algo natural, todo dia você está orando em língua, você está jejuando, está se consagrando, está se alimentando da palavra. Isso está ativando os seus sentidos. Tem os sentidos exercitados para discernir. O dom do discernimento espiritual, ele é ativado pelos exercícios espirituais. E esse é o dom, irmãos, que se você quer ter experiência com o anjo, esse é o dom que você precisa buscar. O dom do discernimento de espíritos. E esse dom, ele flui pelos sentidos espirituais. Do tato, do paladar, do olfato, da audição, da visão do teu corpo espiritual. Entenda uma coisa, você tem um corpo físico e você tem um corpo espiritual. E esse dom do discernimento só vai fluir intensamente se os teus sentidos espirituais estiverem exercitados. Se você exercita pouco, você tem pouca força. Não é assim no físico? Se você exercita pouco o teu espírito, a intensidade e fluência desse dom vai ser fraca. Você só vai sentir arrepio. As pessoas conseguem discernir a presença de demônios sentindo arrepio ruim. Né? Quem já sentiu isso aqui? Comenta aqui nos comentários. Que você sentiu uma presença maligna porque você sentiu um arrepio ruim. E você discerniu que tinha um demônio, uma presença maligna ali. Como também as pessoas, quando arrepiam, elas falam, estou sentindo a presença de Deus. Ou está sentindo a presença do anjo quando arrepia. Esse é o nível básico de discernimento. Que geralmente os cristãos que estão no leite sentem. Esse é um nível muito baixo. Agora, aquele que tem um nível de discernimento apurado, irmãos, quando uma palavra profética é liberada, o fogo vem e o corpo dele já começa a pegar fogo, ele começa a tremer, começa a pular. Por quê? Aquela pessoa está mais sensível. Ela já tá no alimento sólido. Ela vai sentir mais coisas. Ela vai discernir mais coisas. Ela vai sentir a eletricidade mais intensa, o fogo mais intenso. E tem pessoas que chegam para mim, pastor, por que quando eu oro eu não sinto nada? Por quê? Você não está treinando os seus sentidos espirituais. Então você não vai, o dom não vai fluir intensamente, você vai sentir coisas rasas. Um arrepio, ali às vezes uma dormência na mão. Mas Deus tem muito mais, irmãos, né? Deus tem muito mais. Deus tem um poder elétrico que, pelo amor de Deus, quando esse poder vem sobre o nosso corpo, parece que a gente vai morrer. De tão poderoso e forte que é, o corpo treme, a carne não aguenta. Né? Daniel fala, eu cheguei a ficar enfermo por causa do poder de Deus no meu corpo. Dá vontade de voar, dá vontade de sair correndo, pulando. Né? Mas você precisa treinar os sentidos. Quando você treinar os seus sentidos, exercitar todos os dias, não é um dia, depois outro esporadicamente, não, todos os dias, irmãos, oração em língua todo dia, jejum toda semana, palavra de Deus todos os dias, estudo da palavra todos os dias. Aí você vai ter experiência, irmãos, aí o teu nível de discernimento vai fazer assim, ó, aí o dom começa a fluir intensamente, é onde acontecem essas experiências que nós lemos aqui. Que Daniel teve, que Jacó teve, que José teve, que Paulo teve, Pedro teve, que o pastor Ariston tem, que o profeta Jonatas tem. Você precisa treinar os seus sentidos espirituais. Essa é a chave para você ir direto para a interação. Profeta, hoje você tem visões dentro dos sonhos. Eu creio que para todo mundo ficou claro. Quando você não interage com os anjos, você está tendo uma visão dentro do sonho, mesmo vendo o anjo, você está tendo uma visão. Ou quando você interage é porque você está tendo uma visitação de anjos. Se você pegou o sentido, ou talvez alguém entrou depois, foi isso que foi falado nesse estudo. Hoje, você tem o que? Mais interação, ou tem visões, ou os dois? Como é a sua experiência? E conte aí uma experiência mais forte que você lembra aí nessa caminhada aí. Pastor, hoje eu tenho mais interação quando eles vêm. Na verdade, quando os anjos começaram a interagir em sonhos comigo, na verdade já foi mais no nível da interação.
eu já estava treinando os sentidos, orando muito em línguas, jejuando, então começou já a acontecer essas experiências angelicais no sonho, já na interação. A primeira interação que eu tive foi num dia à tarde, que pela manhã eu orei 5 horas em línguas, e aí eu subi para minha casa e falei, vou descansar um pouco. E quando eu deitei para dormir naquela tarde, o anjo do Senhor me visitou, houve uma visitação em sonho. Ele chegou para mim e falou assim, vem e me segue. E eu comecei a seguir ele. E ali ele começou a me mostrar regiões de cativeiro onde pessoas estavam presas. E eu perguntava para ele, por que essa pessoa está fazendo isso? E ele falava, porque ela está presa nesse tipo de cativeiro. E aí eu continuava seguindo ele e via um outro lugar, uma outra pessoa fazendo movimentos repetitivos. Ela acabava de fazer aquilo que ela estava fazendo e voltava a fazer no começo. E eu ia perguntando, mas por que ela está aqui? Por que ela está fazendo isso? E ele ia me falando. Então tinha uma interação ali. E no final, eu perguntei para ele, mas por que você me mostrou tudo isso? E ele falou assim para mim, todos esses lugares que eu te mostrei, você também está preso. E eu vim para tirar você dessas regiões de cativeiro, que eram regiões de cativeiro de finanças. Então ali ele ministrou e me mostrou o que era cada coisa, aonde começava e como resolver. E a partir daquele direcionamento e da revelação, os meus olhos foram abertos e eu entendi que realmente eu estava preso. E a partir daquele dia que eu recebi o direcionamento, a minha vida rompeu financeiramente. Ela mudou. Mas o anjo do Senhor veio para trazer libertação. Então houve uma interação, uma visitação. Agora, uma das recentes, que eu até achei engraçado, pastor. Né? Antes do evento, antes da gente ir para o evento lá em Mogi das Cruzes, uma semana antes, olha só, uma semana antes, eu não tinha ainda não conhecia ainda o profeta Luciano Faé, conheci ele assim, de ver nas lives, né, de ver ele no podcast do pastor, mas não tinha interação com ele ainda, nunca tinha conversado com ele nem nada. E um dia, eu dormindo, eu sonhei que eu estava fazendo uma live com ele. E eu acordei com uma fala na minha mente, era o anjo do Senhor falando comigo. Chama o pastor Luciano Faé para fazer uma live. Eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu não conheço ele, né? Eu não tenho contato com ele, não tenho nem o número de telefone dele, né? E talvez se eu mandar mensagem para ele, ele vai pensar que eu estou querendo forçar uma conexão ou algo assim. Eu falei assim, não vou chamar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. 2 dias seguidos eu sonhando que eu tinha que fazer uma live com ele. E eu teimando, não fui atrás disso. Aí no sábado à tarde, pastor, uma semana antes do evento, eu deitei para dormir no sábado à tarde, quando eu cheguei do serviço, deitei um pouco para descansar. O anjo do Senhor vem no meu sonho e fala assim, chama o pastor Luciano Faé para fazer uma live. Aí eu acordei e voltei a dormir. Olha só, ele falou comigo no sonho. Eu ouvi a voz, aí eu acordei. Chama o pastor Luciano Faé para fazer uma live. Acordei, observei, não tinha nada ao meu redor, voltei a dormir. De repente, o anjo do Senhor puxa o meu pé, bate no meu pé. O anjo do Senhor bate no meu pé e fala assim, acorda. Quando eu acordo, eu olho, vejo o anjo do Senhor na beirada da cama. Aí o anjo fala para mim assim, levanta e chama o pastor Luciano Faé agora para fazer live com você. Olha só. Eu falei, tá bom, né? Agora não tem como eu falar não. Deus mandou até um anjo bater no meu pé, me acordar para fazer o convite. Aí eu falei, tá bom, vou acordar e peguei meu celular que estava carregando. Mandei uma mensagem no Instagram para ele, que eu não tinha o número de WhatsApp. E falei com ele assim, olha, eu recebi um direcionamento do Senhor, assim, nós não nos conhecemos. Me apresentei ali na mensagem e convidei ele para fazer uma live explicando que foi um direcionamento do Senhor, que eu não podia desobedecer. E que se o Espírito Santo testificasse para ele, e ele aceitasse, a gente fazia live, né, com muita educação ali. Só que ele não visualizou a mensagem. Aí ele foi fazer uma live de noite. Aí chegou a notificação para mim, eu entrei na live. Quando eu entrei na live, ele falou assim para mim, olha, que alegria ter você aqui, pastor Jonathan, eu já vi seus vídeos no YouTube, e eu quero fazer uma live com você, o Senhor está me testificando aqui que eu preciso fazer uma live com você. Só que ele não tinha visto a mensagem.
Daí ele falou assim, eu vou entrar em contato com você pra gente marcar uma live. Aí quando ele fechou a live, ele viu a mensagem no Instagram. Aí a gente começou a conversar. Aí a gente fez a live lá no meu canal. Um monte de testemunho, pastor. Muitos sinais, milagres, curas. Assim, Deus fez algo extraordinário na live. Mas eu recebi um direcionamento e ali eu percebi que foi uma conexão do céu direcionada por Deus. Eu estava com receio de ir até ele. Mas o anjo falou, me deu direção. Não, você tem que chamar ele para fazer a live. E dali nasceu uma amizade muito linda. Né? E a gente foi se conhecer pessoalmente lá no evento em Mogi, né? Um homem de Deus, humilde, né? Sincero e com uma unção tremenda, violenta, né? E ele também é a mesma área que eu trabalho, ele trabalha, que é o Ministério dos Anjos. Então ali surgiu uma amizade muito linda por um direcionamento que veio através do anjo do Senhor. Mas o engraçado é que ele me acordou batendo no meu pé. É forte isso, glória a Deus. Você acha que também alguém igual você que tem esse ministério, vamos dizer, no modo geral, alguns pode ter outros pastores que estão perto, receber uma transferência, uma oração, é ativado isso? Vamos dizer, a pessoa não tinha experiência com os anjos, seja em sonho ou mesmo acordado, e de repente, depois que aquele homem de Deus orou, começa a ter. É possível isso acontecer? Sim, é possível. É possível você receber a oração, a impartição, a ativação, né? Mas aí você vai ter que manter o nível, né? Não basta apenas receber a impartição, aí você tem que manter o nível da unção que você recebeu, né? Para continuar a interação. Porque não adianta você receber a impartição, aquilo vai ser ativado na tua vida e vai começar a fluir. Só que se você não manter o nível da unção para que aquilo continue fluindo, vai chegar uma hora que se apaga novamente. E é o que acontece na vida de muita gente. Ela vai e recebe a impartição, aí começa a fluir. Aí daqui a pouco ela fala, nossa, mas parece que diminuiu, parece que está parando. Por quê? Ela não está orando, não está mantendo o nível. Então você tem que entender que a unção que aquela pessoa carrega, que você está desejando, ela tem um preço para se manter, né? E se você receber dessa unção, você vai ter que manter um nível de unção para que ela flua naquela intensidade. Pode ser que ela flua menos, né? Mas se a unção diminui, a intensidade diminui. Então você tem que manter o nível da unção. Agora eu vou te dar uma outra chave. Você pode até receber a unção e a ativação lendo o livro daquele homem de Deus. Tem um livro lá do homem de Deus que ensina sobre anjos, sobre sonho. Você quer aquela graça na tua vida? O fato de você estar lendo o que aquela pessoa escreveu, você está sugando da unção que ela carrega. Você está ativando o teu espírito. O profeta Jonathan. Mas você não tem nenhum livro falando de anjos específico, de anjos? Você tem dos sonhos. Eu tenho do anjo, pastor, eu vou lançar esse ano. Eu tenho o livro na minha mente, ele está aqui, ó. Eu sei todos os capítulos, tá aqui eu só não tive o tempo de passar ele no papel. Então, mas esse ano vai sair. Tira da mente aí. E no livro eu vou liberar tudo, pastor. Eu vou liberar tudo mesmo. Vai tudo. Vai ser um livro abençoado, em nome de Jesus. Então que passa rápido. Esse ano sai. Vai fazer e lançar lá no Podcast. Aleluia. Amém. Às vezes eu ouvi pessoas contando que muita gente busca transferência de unção, mas tem gente que é tocado por anjos que é como se fosse uma transferência, uma impartição, porque algo muda neles, assim, em sonhos desse nível. Você já viu pessoas falar disso? Ó, fui tocado ali, cura começou a acontecer, libertação, algo que não acontecia começa a acontecer depois dessa visitação. Acontece isso? De anjos? De anjos. Quando alguém teve contato com o anjo no sonho, depois daquele sonho, algo começou a fluir na vida dele que não fluía antes. Sim, acontece sim, pastor. E eu dou um exemplo do profeta Isaías. Olha só. Isaías, ele teve uma visitação de Deus, quando ele entra no templo, né, lá em Isaías 9 ou 6, não lembro agora o número. Mas ele entra no templo e ele vê o que? Ele tem uma visão da glória de Deus enchendo o templo, o Senhor no trono,
os serafins voando e cantando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Aí acontece o quê? Há um quebrantamento ali, né? Há um tempo de quebrantamento e ele confessa o pecado. Olha só, irmãos. Preste atenção agora na chave. Olha só. Que anjo também pode te ativar nos dons espirituais enquanto você dorme. E aí, ele se quebranta e fala assim, eu sou pecador, os meus lábios são impuros, né? Os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E por isso eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória do Senhor e eu sou pecador. O que acontece ali? Após ele confessar o pecado e se quebrantar diante de Deus, o serafim, naquela visitação, pega uma brasa do altar e toca onde? Nos lábios dele. Não foi? Vem, toca nos lábios, toca na boca. E aí o serafim fala para ele assim, essa brasa tocou a tua boca. Obrigado, Isaías 6. Essa brasa tocou a tua boca e a tua iniquidade, ou seja, o pecado que você ama, porque ele amava ter boca suja. Então o serafim fala assim, isso purificou você. Essa brasa arrancou a tua iniquidade. Olha só, ele estava tendo a visão de Deus, do trono de Deus, ele ouvia os anjos cantando, só que ele não ouvia a voz de Deus. Ele só ouviu a voz de Deus quando a iniquidade dele foi tirada. E aonde que o serafim tocou, eu quero que você grave bem isso. Nos lábios, na boca. Aí você continua lendo o livro de Isaías, lá pelos capítulos 50 e pouco, Isaías vai falar assim, ó. É muito lindo isso aqui. Ele fala assim, eu recebi do Senhor uma língua erudita, para ter uma palavra de paz, uma palavra de cura para aqueles que necessitam no momento em que eles necessitam. Eu recebi uma língua erudita. Quando que ele recebeu essa língua erudita? De sabedoria. Quando o serafim tirou a iniquidade dele e tocou com a brasa viva do altar. Mas foi onde? Numa visitação. Verdade. Então, irmãos, você pode receber ativação de dons em sonho. Salomão, ele recebeu a sabedoria em sonho. Deus chega para ele em sonho e fala, o que você quer? Me pede que eu te dou. E ele fala, eu quero sabedoria. E ele recebeu o que pediu em sonho. Olha que forte, irmãos. Forte. Né? Eu já tive experiência, pastor. Tive uma experiência muito forte de um profeta que eu admiro, que se move bastante sonhos. E eu tive um sonho profético, que eu estava sentado à mesa com ele. E ali a gente estava no café da manhã, conversando, tendo comunhão. De repente ele pegava na minha mão, corria comigo até o quarto que ele orava. Falava assim, você precisa entrar aqui. E ele me jogava para dentro do quarto de oração dele e fechava a porta. No que ele fechava a porta, eu caía na unção. E eu acordei com aquela unção no meu corpo. Eu sentindo aquela unção pesada no meu corpo. Falei, meu Deus do céu, a unção que esse homem carrega é violenta. Porque eu senti, pastor, o peso da unção no meu sonho. Eu não conseguia levantar do chão, eu queria levantar. Mas era como se algo me empurrasse para o chão assim e não me deixasse levantar, de tamanha unção que tinha naquele quarto de oração. E ali, o que o Espírito Santo falou comigo quando eu acordei? Para você manter essa unção, você vai ter que manter o quarto de oração como ele mantém. Se você quer que essa unção flua, mantenha o quarto de oração que esse profeta mantém. E aí eu tive que vir para o meu quarto. Eu tive que intensificar. Né? E para mim manter essa unção é só no quarto de oração. Essa unção que eu recebi em sonho. Eu não tinha condição de ir até ele. Mas ele veio até mim no meu sonho. Foi um sonho de impartição. E você pode ter sonhos de impartição também. Às vezes Deus você não vai ver um anjo, mas vai ver a figura de um profeta. Não é o profeta em si, mas é a unção que ele carrega ali se manifestando na tua vida. Né? É muita coisa que pode acontecer nessa dimensão dos sonhos, né, pastor? É tremendo. Eu quero só falar isso antes do profeta orar, né? Já tem mais de 1 hora. Agradeço vocês que estão aqui. Talvez, se Deus quiser, profeta, nós fazer outras lives aqui pelo Instagram.
Para quem chegou depois e não viu falando, eu tenho um canal que é oficial primeiro, né? Um canal número 1, que é o meu nome, Pastor Ariston Júnior, que tem um podcast chamado Podcast, e eu vou falar o que vai acontecer amanhã sobre ele. E nós estamos criando outro canal só para falar sobre sonhos. Então, às vezes eu vou fazer live aqui no Instagram, ou lá no próprio canal de sonhos, mas essa live mesmo eu vou colocar no canal de sonhos. Essa live vai para o canal de sonhos, vai lá para o canal do YouTube, para o pessoal do YouTube também ter acesso a essas chaves de ensinamento profundo e poderoso que foi liberado aqui. E vai ser, o profeta Jonathan vai orar. Eu quero falar que amanhã, no meu canal oficial primeiro, Pastor Ariston Júnior, vai entrar o podcast 152 com o profeta Jonathan Lobo. Sabe qual é o tema do programa que vai entrar lá? Ministério dos Anjos. Ó, é anjo de novo. Então amanhã, 12 horas. Se você estiver vendo lá no YouTube, já passou, mas é só ir lá no canal, ir lá na playlist podcast completo e procurar o número 152, profeta Jonathan Lobo. Tá ele na capinha lá, bonitinho. Tá lá, Ministério dos Anjos. Foi muito forte esse programa. Nós gravamos no ano passado, quando ele veio para o nosso encontro, seminário de cura e libertação. Foi poderoso no ano passado. Esse ano vai ter de novo e vai ser mais forte ainda, porque vai ser 3 dias. E aí nós aproveitamos, gravamos o programa e foi tremendo. Eu creio que você vai ser ativado nesse programa pelas histórias, pela oração que vai ser feito ali. Então, você que está assistindo hoje, então amanhã, sábado, às 12 horas. Se por acaso já passou o dia, você vai lá no canal, vai na playlist podcast completo, vai no número 152, programa Podcast, 2 horas, para quase 2 horas de ensino, de testemunho e também de ativação. Com certeza você será muito abençoado. Profeta, eu quero que você ministre aí, manda fogo, libere aí a unção ativa, mas eu já quero agradecer por esse tempo precioso, foi muito forte, um ensinamento muito abençoado. Obrigado, profeta, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, pastor, por mais essa oportunidade, né, de estar aqui, ministrando a palavra de Deus, podendo conhecer mais irmãos em Cristo Jesus. Né? E vamos lá, vamos para a oração, vamos para a ministração. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, para que não haja nenhuma distração, para que você possa receber aquilo que vai ser liberado. E eu quero que você gere um desejo no teu coração de receber essa unção. Eu quero que você fale com o Senhor: Senhor, eu quero receber tudo aquilo que for liberado. Senhor, eu me permito receber. Não tente merecer. Não tente receber, apenas receba. Tá? É pela fé, é pelo teu desejo. Fala: Senhor, eu anseio, eu quero essa ativação no meu espírito, eu quero essas experiências, eu quero isso que Ele vai liberar. Deseje, e a unção de Deus vai tocar você nesse momento. Deseje, e a unção do Espírito Santo vai tocar você. Pessoas já vão começar a ser tocadas agora. Eu sinto a eletricidade da unção fluindo pelas minhas mãos aqui agora. Pai, que essa unção comece a tocar, Senhor, cada coração faminto, Senhor. Aonde a minha voz chegar, Pai, que a tua unção chegue junto, Senhor. O Shekeramanda soa, Rebacanda sorerekiri andaramasso, Shererekadamanaramasai leramaha. Ribianda stocordia labrasso que te levosa. Le mande que mareri asturimiande que ramandara machore de queria andaramasai. Pai, onde houver um coração faminto, sedento por essa unção, por essa ativação, Pai, libera agora sobre eles, Senhor. Pai, eu libero uma palavra profética. Eu libero uma palavra profética, Pai, que anjos sejam ativados agora na vida de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Que anjos sejam ativados agora no ministério de cada pastor, de cada ministro que está me ouvindo agora. Que sejam ativados arcanjos, arcanjos guerreiros,
Que sejam ativados querubins de glória, de revelação, serafins de fogo que trazem ativação de dons. Em nome de Jesus, Pai, começa a liberar experiências sobrenaturais. Pai, em nome de Jesus, começa a ativar agora, Senhor, o dom do discernimento de espíritos, Pai. Eu imparto agora sobre a vida dos meus irmãos e irmãs o dom do discernimento de espírito. Receba agora, em nome de Jesus, receba no teu espírito agora a ativação desse dom. Pessoas vão sentir a boca do estômago pular, pulsar, queimar. É sinal de que você está sendo ativado nesse dom. Receba agora essa ativação no teu espírito, dom do discernimento de espírito em alto nível, para receber experiências angelicais. Receba agora 1, mais fogo, 2, mais unção, 3, ativam, Senhor, em nome de Jesus, ativam-os, em nome de Jesus. Receba a ativação desse dom no teu espírito, em nome de Jesus, Pai, precioso Espírito Santo de Deus. Ativa os sentidos espirituais do teu povo agora, Pai. O tato, o palatar, o olfato, a audição, a visão. Que por meio, Senhor, desses 5 sentidos espirituais, os teus filhos venham interagir com o mundo espiritual. Venham interagir com os anjos do Senhor, Pai. Começa a liberar experiências agora. Espírito Santo de Deus, ativa os teus anjos agora, Pai. Onde houver uma pessoa me ouvindo, Senhor, que os anjos comecem a se manifestar, que pedras preciosas se materializem, que a glória do Senhor comece a se materializar na casa dos teus filhos e filhas. Pedras preciosas sejam ativadas agora. Que a dimensão da glória, que a dimensão das pedras, das penas, dos atavios sejam ativados no teu espírito agora. Pai, abre os portais celestiais, Senhor, que os anjos venham agora e atravessem esses portais celestiais, Senhor, ativando-os, ativando cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nesse momento, Pai. Ativa os sentidos espirituais, que eles possam ver os anjos, que eles possam ouvir os anjos, sentir o perfume dos anjos, sentir gosto, sentir paladar espiritual, tocar os anjos em nome de Jesus, Pai. Começa a liberar experiências agora, Pai. Rabacanda soa, rabachequelebra soco, robosequelebra handra. Começa a liberar sinais e maravilhas, ó Pai. Pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, azeite fluindo das mãos, Senhor, azeite fluindo pela testa. Pai, que pessoas recebam ativação no nervo olfativo, que elas comecem a sentir o perfume dos anjos inundando o ambiente agora, Pai. Vem com as fragrâncias celestiais agora, Pai, sobre os ambientes. Perfume da unção, Pai. Perfume da unção pela fé. Respire fundo agora. Tem pessoas que vão sentir perfumes. Perfume suave, perfume doce. Cheiro de canela, cheiro de mirra, cheiro de bálsamo. Rabacanda rossa calabraço. Cheiro de madeira, perfume amadeirado. Pela fé, respire fundo, sinta o perfume dos anjos do Senhor. Aonde você está agora, receba essa ativação no teu espírito. Azeite fluindo das mãos, Pai, com intensidade, Senhor. Ativa azeite fluindo na Bíblia, Senhor. Ativa azeite fluindo na Bíblia, Senhor. Azeite fluindo nos livros, Pai. Rabaganda sorra calabassoro coxerebe candalabassoro e caramanaramassou. Multiplica o azeite, Senhor, naqueles vidros que estão pela metade. Pai, multiplica o azeite, preenche os recipientes, ó Pai, que estão com azeites pela metade. Pai, que venha uma unção de multiplicação sobrenatural, Pai, de milagres criativos nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu ativo agora os anjos ministradores de cura. Aonde houver uma enfermidade agora, Pai, que o teu anjo passe a espada de fogo agora, Pai, trazendo cura, trazendo restauração na saúde, Pai, em nome de Jesus, curando os olhos, curando os ouvidos, a audição, curando os joelhos, ó Pai, arrancando toda dor, arrancando toda enfermidade, que o câncer vem para fora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que pessoas sejam curadas agora pelo ministério dos anjos, Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra de ativação sobre a tua vida. Que o ministério dos anjos seja ativado na tua vida. Que a mesma graça, que o mesmo favor que está sobre a minha vida, eu libero sobre a tua vida agora. Receba em nome de Jesus. 1, 2, 3, receba. Em nome de Jesus, receba. Mais fogo.
mais glória, mais unção, Espírito Santo, mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Eu libero, Pai, em nome de Jesus. Com todo o meu coração. Recalabraço cotori andarabaxê calabá. Xerebe carabadarabacandarabasora quelarabacê. Xerebe andarabaquiri andarabaxerebe candarabassora. Rabaganda sokotolo borobo sandele rabassoro kossoro dokodorobo shegetelebe candarabaquira bassora. Rabaganda suri calabarabaganda larabassoro koxerebe kiribaha. Oh, aleluia. Escreva aí o que você sentiu. Sentiu fogo, sentiu eletricidade. Olhe para suas mãos, ilumina aí, vê se apareceu pó de ouro, azeite. Sentiu algum cheiro de perfume. Escreva aí o que aconteceu, porque eu sei que muitos foi tocados. Senti a Carol, a cantora Carol, eu senti um cheiro de perfume, glória a Deus, calor. Escreva aí o que aconteceu. Senti muito bocejo, aleluia, muito quente. Escreva aí rapidamente o que aconteceu, o que sentiu. Cheiro de azeite, cheiro de perfume com pó de diamante nas mãos. Sentiu um fogo no corpo. Ilumine com a lanterna do seu celular, que às vezes está a sua mão já cheia de pó de ouro, azeite, mas quando você bate a luz do celular dá para ver melhor. Muito fogo no estômago. Pastor Juvino, senti meu espírito como se estivesse vibrando, dando choque, eita glória, suando aqui. Senti mãos queimando, mão do Tiago esquentou, unção nas mãos, minhas mãos se encheram de pó de ouro nas mãos, cheiro de madeira, pó de ouro nas mãos e azeite, azeite na testa, cheiro suave de óleo, azeite e brilho nas mãos, eita glória. Escreva rapidamente, nós estamos para fechar a live. Mãos quentes, no ouvido mexer, glória a Deus. Você foi ativado, você que foi ativado, envia essa live, ou você que está aqui no Instagram, ou você no YouTube, envia essa live para um amigo, para um irmão, fala assim, assista essa live que eu fui ativar na live e você vai ser ativado também. Pó nas mãos e pernas, mãos estivesse rasgando para receber algo. Eu acho que ele sentiu uma dor. Eu tive uma visão com um baú com moeda de ouro, prosperidade, né? Aleluia, tá vindo aí, receba aí. E lembre de nós. Aleluia. Pó de ouro. Glória a Deus. Azeite e pó de ouro nas mãos. Pó nas mãos. Glória a Deus. Muita gente tocada, profeta. Recebi a cura. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer outra live de sonhos. Pode ficar tranquilo. Não dá para responder tudo aqui, senão é o dia todo. Mas não, se Deus quiser, nós vamos fazer outras lives com o profeta Jonathan, né? Se ele quiser, lógico, né? Eu vou convidar de novo para fazer outras lives. Aí dá pra... Talvez nós façamos uma live um dia só para responder dúvidas sobre sonhos, que não dá para... Senão é muito tempo. Recebo a cura do meu útero forte. Profeta, quero só falar para os irmãos, até esquecendo, se inscreva, não, comece a seguir você no Instagram. Fala o nome do seu Instagram, porque quem estiver no YouTube vai poder estar indo. Qual é o seu nome no Instagram para o pessoal estar te seguindo? Tá aqui, eu comentei aqui, ó, Jonatas S. Lobo, meu Instagram, Jonatas S. Lobo. Isso, Jonatas S. Lobo. Então, você que estiver no YouTube, vai lá no Instagram, Jonatas S. Lobo. E você que está aqui no Instagram, é só ir lá e seguir ele. Profeta, obrigado por mais uma vez aí. Que Deus possa estar abençoando. A Carol também, a irmã Carol, cantora, expôs aí o arroba. Deus possa estar abençoando mais e mais seu ministério. Obrigado, hein? Por tudo. Amém, pastor. Gratidão, muito gratidão por esse convite. É sempre uma alegria para mim atender seus convites. Aleluia. Então nós estamos encerrando.
Foi uma aula tremenda. Se fosse você, eu assisti até mais de uma vez, né? Até mais de uma vez, porque às vezes você se distrai um pouco, aí na segunda vez você pega. E fora que quando você escuta o ensino e a oração, você está recebendo de novo. Eu creio nisso. Né? Verdade. Recebendo de novo. Então, fique na paz todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Fique na paz. Um abraço, profeta. Tchau, tchau. Amém.